Boa noite, galera. Vamos gravar o vídeo de número 27 da nossa playlist do terceiro ano. Já gravamos um vídeo de geometria analítica, que foi o vídeo 26, onde nós falamos um pouquinho da história e o que é geometria analítica, né? E a ligação que a geometria analítica faz entre álgebra e geometria. Resumidamente, a aula passada foi isso. Vimos também ponto médio, como se calcula o ponto médio dado dois pontos, né, do segmento que une esses dois pontos, e também a distância entre dois pontos, que nada mais é do que o uso do teorema de Pitágoras. Na aula de hoje, vamos falar de vetores. Vetores é uma ferramenta muito interessante, muito legal, que facilita muito o cálculo, a obtenção dos resultados em geometria analítica. Então, vamos trabalhar o conceito de vetores. Vamos lá. Pronto. Aqui estamos, na nossa playlist do terceiro ano. Estamos aqui no vídeo de número 27, né? Vamos trabalhar aqui o conceito de vetores, em geral, segundo vídeo de geometria analítica, né? Aqui nós estamos no roteiro da nossa aula, né? Qual vai ser o roteiro da nossa aula? Vamos falar o que são vetores, conceito A. Em seguida, vamos diferenciar os vetores na matemática e na física, qual é o enfoque de cada um e qual é a ligação entre os dois enfoques. Como se obtém um vetor a partir de suas extremidades. Essa vai ser a essência da geometria analítica, do uso da matemática. Vamos ver como é que calcula o módulo de um vetor e fazer 6 exercícios da nossa lista, a lista que está preparada para vocês. Pronto, então vamos iniciar perguntando, deixa eu diminuir um pouquinho aqui, pronto. Perguntando o que são vetores, né? O que é um vetor? Então, a ideia do vetor, né? Nada mais é da ideia de um segmento. É um segmento. Então, a gente sabe o que é um segmento. Você tem um ponto A, você tem um ponto B. Se você, né, unir aqui esses dois, você tem um segmento AB. Agora, você deve orientá-lo, ou seja, dar um sentido para ele. Então, um segmento orientado. Ou seja, eu posso orientar aqui de A para B, como eu posso orientar de B para A. Então, resumidamente, um vetor, ele parece, na prática, uma seta, né? Onde você tem um ponto inicial, sempre, e um ponto final, sempre. Como representa esse vetor? A representação desse vetor é feita da seguinte forma, né? Você usa as letras inicial, no caso desse que eu fiz aqui, né? A letra inicial é a letra B, e a letra final, e coloca uma setinha aqui em cima. Pode também usar uma letra minúscula para representá-lo. Então, esse vetor BA também pode ser representado através desse vetor U. Nos dois casos, a gente costuma colocar uma setinha em cima da letra, né? Seja a letra minúscula, seja as duas letras maiúsculas das extremidades. E o que significa agora? Vamos lá. Então, na hora de representar essa seta, vamos começar aqui por esse vetor A. Ó. Esse vetor A, a setinha anda. Veja que nós estamos usando uma referência que as referências usuais do plano cartesiano, que são os eixos x e y. Então, note que o vetor A, ele anda 4 unidades para a direita, então eu boto aqui 4, e ele anda 2 unidades para cima, eu boto aqui 2. Então, o vetor, ele é representado exatamente como eu faço com um ponto, como se fosse a abscissa e como se fosse a ordenada. Só que o significado é outro, né? Aqui está indicando, né, o deslocamento horizontal, o quanto ele se desloca horizontalmente. E aqui está indicando o deslocamento vertical. Seguindo as nossas referências, então, no deslocamento horizontal, você pode andar para a direita ou para a esquerda. Então, à direita, você vai no sentido positivo do eixo X,
e para a esquerda você vai no sentido negativo do eixo X. No deslocamento agora vertical, você pode andar para cima ou para baixo. O eixo Y aponta para cima, então o deslocamento para cima, a gente vai atribuir o sinal positivo, e o deslocamento para baixo, o sinal negativo. Então, olha aqui esse vetor agora, o vetor B. Como é que eu represento ele? Quando eu saio desse ponto inicial e vou até esse ponto final, não atribui letras, então veja que ele andou 2 unidades aqui para a direita, então 2 para a direita, e andou 4 unidades para baixo. Então, para baixo é contrário ao sentido do eixo Y, então eu falo menos 4. Então, andou 2 para a direita e 4 para baixo. Veja agora o vetor C, tem um terceiro vetor aqui, o vetor C, que ele está andando 4 para a direita e está andando 2 para cima. Então, note que o vetor C e o vetor A, eles têm o mesmo deslocamento, né? Ambos andaram 4 para a direita e 2 para cima. Então, eu falo que esses dois vetores são iguais. Então, olha que interessante. O vetor, ao contrário do ponto no plano cartesiano, não depende se ele está desenhado nesse segundo quadrante, se está desenhado aqui nesse primeiro quadrante. Eu podia desenhar um outro vetor igual aos dois. Se ele tiver o mesmo tamanho e for paralelo, a ideia de ângulo, né? Se for formado aqui por retas paralelas, então eu terei vetores iguais, tá? Então, é essa a ideia de que o vetor não depende do local que está no plano cartesiano. Só depende da sua orientação, o quanto ele anda para a direita ou para a esquerda, o quanto ele anda para cima ou para baixo. Pronto. Então, apresentamos o que é vetor, né? Uma forma de representar, toda vez que você levar, né, uma seta, um vetor, de um segmento, né, de um ponto a outro, tendo a ideia de início e de fim, dando um sentido, você pode, então, representar isso através dessa nova representação. E aí deve surgir a pergunta óbvia para vocês. Mas eu já vi vetor na física, professor. Né? Em geral, física é ensinado no primeiro ano, tanto que você separa na física as grandezas vetoriais e escalares, né? Então, claro, as vetoriais são representadas por vetor, as escalares são representadas por número. E agora estamos vendo na matemática, na geometria analítica, também vetores. E qual seria, então, a diferença dos dois? Então, vamos pegar aqui 2 exemplos. Olha aqui o vetor A. Na física, esse vetor A, então, eu poderia representar A com uma setinha para cima. Quais os pontos iniciais e finais dele? A e B. Eu posso também representar assim ou assim, tanto faz. E note que o tamanho desse vetor é 4. Ou seja, o módulo desse vetor é 4. Então, o primeiro conceito que você aprende lá na física é o tamanho do vetor. Isso que nada mais é do que o tamanho do segmento. Então, o segmento, né? Quando você vai do ponto A ao ponto B, esse segmento tem tamanho 4. Então, o módulo é a primeira informação. Segunda informação que a física sempre pergunta sobre o vetor, módulo só não é suficiente para defini-lo. Falta ainda dizer a direção. O que é a direção? Note que aqui eu tenho um ângulo alfa de 60 graus formados com o eixo X positivo. Então, eu falo que a direção é a direção de 60 graus com o semi-eixo X positivo. E com isso eu dou orientação. Agora, fixada essa direção daqui, eu posso ir de A para B ou de B para A. Então, eu tenho que definir ainda um sentido. No caso aqui, é o sentido de A para B. Então, esses 3 objetos são os objetos que a física trabalha. Toda vez que vai perguntar o vetor, vai perguntar qual é o módulo dele, qual é a direção dele, qual é o sentido dele. Vamos pegar aqui o outro vetor, o outro vetor AC. Na física, como é que seria representado? Pode se chamar também de vetor B, que é o seu letra minúscula. Então, eu posso dizer que ele andou, que o módulo dele, né? Então, vamos lá, esse cara
3 coisas. Módulo, quanto? Módulo, o tamanho dele é 2. Direção. A direção fica bem claro que é 90 graus com o eixo X, que nada mais é do que a direção vertical. E o sentido, qual é? O sentido ele vai de cima para baixo. De cima para baixo. Ou seja, isso é o que a física faria. O que é que a matemática vai fazer agora? Como é que a matemática agora vai representar esses mesmos vetores? Então, o vetor que eu represento na física é o mesmo vetor que eu represento na matemática. Agora, o vetor AB, agora, que também eu posso representar com A, dá para perceber que esse cara daqui, ó, ele andou 2 unidades para a direita e andou pouco mais de 3 aqui para cima. Só que, se eu quiser calcular com precisão esse valor, o que é que eu tenho que fazer? Notem, pessoal, isso aqui é um triângulo retângulo. Se é um triângulo retângulo, esse segmento aqui, esse vetor aqui, nada mais é, isso aqui é um retângulo, então é essa distância aqui. Exatamente a distância que eu quero saber. Então, esse cara é um cateto de um triângulo retângulo de ângulo 60. E a hipotenusa, eu sei que a hipotenusa vale 4, que é o módulo dele. Então, se eu usar o conceito de seno do ângulo de 60, eu vou ter a divisão do cateto oposto, que eu vou chamar de y, cateto oposto y, dividido pela hipotenusa 4. Consequentemente, vou multiplicar 4 vezes o seno de 60. O seno de 60 vale raiz de 3 sobre 2. Corta e fica 2 raiz de 3. Raiz de 3 é aproximadamente 1,7. O dobro de 1,7 é 3,4. Então, o valor correto é 2 raiz de 3, que é mais ou menos esse carinha daqui, que é 3,4 aproximadamente. O valor exato é 2 raiz de 3. Então, esse vetor está andando 2 para a direita e 3,4 para cima, de forma aproximada. Então, é claro que eu vou, então, para relacionar a física e a matemática, eu vou precisar da trigonometria, né? O conceito de seno. E se eu precisasse agora achar esse cara daqui, não tivesse dado um número inteiro, como eu já de imediato disse que era 2, eu deveria ter usado agora cosseno, né? Porque o cosseno do ângulo de 60 vai dividir esse cateto adjacente x pela hipotenusa 4. Então, 4 vezes o cosseno de 60 aqui é meio, 4 vezes meio dá exatamente o 2 que a gente achou aqui. Então, é isso. A matemática vai usar as projeções desse vetor na direção x e na direção y. Essa é a projeção na direção x e essa daqui é a projeção na direção y. Então, enquanto a física usa o módulo, né, e o ângulo, que dá a direção, mas ainda precisa do sentido, a matemática vai trabalhar com as projeções no x e a projeção no y, que vão ser números. Então, generalizando tudo que eu falei até agora, a ideia estaria aqui, né? Eu tenho um vetor, aqui é o módulo, a gente representa o módulo de um vetor dessa maneira aqui, com 2 barrinhas verticais. O vetor, a projeção desse vetor no eixo y, eu chamei de AY. A projeção desse vetor na direção de x, eu chamei de AX. Então, a matemática vai usar a projeção horizontal a x e a projeção horizontal a y. Eu vou representar isso com coordenadas. A primeira coordenada e a segunda coordenada. Eu chamo essas coordenadas, então, de coordenadas cartesianas. Coordenadas cartesianas, porque usam claramente o plano cartesiano. E o plano cartesiano é formado pelos eixos x e y, que são perpendiculares entre si. Já a física vai usar o módulo, né, o ângulo e o sentido de A para B. Ou seja, a gente diz que a física usa as coordenadas polares. Toda vez que você usar o módulo e usar o ângulo,
você está trabalhando com coordenadas polares. O que usa nessas coordenadas? O módulo do vetor e o seu ângulo. E, obviamente, com o módulo e com o ângulo, a gente relaciona, né? E usando aqui um triângulo retângulo, é muito fácil perceber que a relação entre eles é, né? O segmento AX, né? Quando você usar cosseno, né? Vai ficar o módulo multiplicado pelo cosseno, esse ângulo aqui, alfa, teta não, então alfa, e a coordenada y do vetor, na representação que a gente usa na geometria analítica, vai ser esse mesmo módulo, agora multiplicado pelo seno desse ângulo. Então, resumidamente, aqui está o casamento entre a física e a matemática. Horas vai ser mais negócio trabalhar com as coordenadas polares, que são essas, e horas vai ser mais interessante trabalhar com as coordenadas cartesianas. Depende dos dados do problema. Pronto, então está apresentado qual a diferença dos dois. E aí vem agora a pergunta central. Como é que eu obtenho um vetor na geometria analítica? Olha como é simples, pessoal. Eu tenho um vetor AB aqui, que vai do ponto A até o ponto B. Esse ponto A tem uma abscissa que eu vou chamar de x de A. E tem uma ordenada que eu vou chamar de y de A. Esse ponto B, que é o ponto final do vetor, vai ter uma abscissa x de B e uma ordenada y de B. Então, percebam que achar se você fizer a subtração desses dois números, foi mostrado isso na aula passada, se você quer saber um tamanho de um segmento, você deve subtrair o número maior do número menor. Se você não quiser ter preocupação com maior ou menor, você usa módulo. E mesma coisa aqui na vertical. Se você quer saber o tamanho, então, dessa projeção, você tem simplesmente que subtrair o valor maior do valor menor. Então, veja que o vetor, essa subtração de xb menos xa, ela gera esse cateto aqui. Essa outra subtração, yb menos ya, gera esse outro cateto aqui. Perceba, então, que nada mais fiz do que uma subtração entre as coordenadas do ponto B e as coordenadas do ponto A. Ou seja, eu concluo que qualquer vetor AB, então a conclusão é muito forte, qualquer vetor AB, basta pegar o ponto final, no caso aqui, B, e subtrair do ponto inicial A. Então, vai ser essa a ideia sempre. Se eu quero obter o meu vetor AB, dadas as extremidades, basta fazer a diferença entre esse ponto final B e o ponto inicial A. Então, esse vetor aqui, CD, como é que eu calculo ele? O vetor CD vai ser a subtração do ponto final, D, menos o inicial, C. E assim por diante. Qualquer vetor que eu fizer agora, eu vou pegar essa ideia. Aqui o vetor é F. Quem é o vetor é F? É o ponto final F menos o ponto inicial. Se eu fizer isso, eu faço as subtrações das abscissas ordenadas e obtenho, então, as projeções. Essa projeção e essa projeção que indicam quanto esse vetor, no caso aqui do desenho, andou para a direita e o quanto ele andou para cima. Pronto. Então, essa é a maneira que a gente vai usar para obter um vetor. E, para finalizar, como vamos achar o módulo de um vetor? Vai ser bem simples, né? Se nós já aprendemos, né, a calcular a distância entre dois pontos. Se a gente já aprendeu a calcular a distância entre dois pontos, entre os pontos A e o ponto B, então, para achar o módulo é justamente essa distância. Então, chamar esse vetor aqui de vetor A. Se eu quero achar, então, o módulo desse vetor A, basta fazer o vetor AB, né? Então, A, módulo. Então, basta fazer o módulo de AB. E vai ser o quê? Então, aquela ideia que nós já aprendemos de distância, onde, deixa eu botar o vetor A mais inclinado para a gente visualizar, que temos o quê? Nós temos um cateto na direção do X, outro cateto na direção do Y, esse aqui, né? Esse é o cateto. E como eu obtenho esse cateto? Nada mais é do que a subtração das
coordenadas. YB menos YA. E esse outro cateto, quem é? A subtração das abscissas. XB menos XA. E como eles são os catetos, eu faço o teorema de Pitágoras. Esse cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado vai ser igual a hipotenusa ao quadrado. Se eu quero o valor da hipotenusa, eu tiro a raiz. Agora, vamos pensar o seguinte. Esse vetor que vai aqui de A até B, eu posso trazer esse vetor para a origem. E se eu fizer ele paralelo, ou seja, com a mesma direção e com o mesmo sentido, eles são vetores iguais. Se são vetores iguais, eu posso usar como origem do meu vetor, como ponto inicial do meu vetor, a origem. E a origem, pessoal, a gente sabe que tem coordenadas 0 e 0. Então, o ponto A, que seria o ponto de partida, pode ser 0, pessoal. Então, a fórmula de módulo fica bem simples, né? Se eu tenho um vetor AB de coordenadas, por exemplo, C e D, anda C para a direita, C de para a direita ou para a esquerda, né? E anda D para cima. Baixo, porque eu não sei se D ou C são positivos ou negativos. Então, se eu quero o módulo desse vetor, eu vou simplesmente usar Pitágoras, onde C e D são os catetos. Então, olha como fica simples. Uma mera aplicação do teorema de Pitágoras. Pronto, então, como é que você acha o módulo do vetor? Usando Pitágoras. Em pouquíssimas palavras, essa é a ideia. Vamos agora, então, resolver alguns exercícios, tá certo? Vou fazer todos os exercícios pares, tá? Então, vamos começar aqui pelo 2. Então, diz o seguinte, dado o vetor B de coordenadas menos 4 e 3, ache a coordenada de um novo vetor C de coordenadas 3 e 4, ou seja, o vetor B anda 4 para a esquerda e 3 para cima, o vetor C anda 3 para a direita, e K, não sei se é para cima ou para baixo, que não sei se é o sinal de K ainda, né? Para que esse é o módulo de quem? De C, o módulo de C, então eu vou escrever o módulo de C, ele seja, olha o que está escrito aqui, o dobro do módulo de B. Módulo, lembre que a gente sempre usa essas duas barrinhas verticais aqui. Pronto, então nós já aprendemos que módulo é calculado usando o teorema de Pitágoras, então é só uma mera substituição do teorema de Pitágoras, onde os catetos são esses caras. E lembre que não tem problema de cateto negativo, porque quando ele é elevado ao quadrado, ele vai ficar positivo, né? Então, vai ficar menos 4 ao quadrado, mais 3 ao quadrado, raiz quadrada. Esse vai ser o módulo de C. Peraí, esse foi B, né, pessoal? Então, deixa eu não substituir, legal. O C, começa pelo C. 3 ao quadrado, mais K ao quadrado, mais K ao quadrado, raiz quadrada. Vai ser igual a 2 vezes o módulo de B. Agora sim, aquele que eu tinha feito lá. Menos 4 ao quadrado, mais 3 ao quadrado e a raiz. Pronto, então aqui vai ficar 9 mais K ao quadrado igual a 2 vezes menos 4 ao quadrado dá 16, 3 ao quadrado dá 9, e 16 mais 9 dá 25. 25. Então, elevando ao quadrado, essas duas expressões, elevando ao quadrado aqui, vai sumir a raiz no primeiro membro, o 2 ao quadrado vai ficar 4, e o raiz de 25 ao quadrado vai ficar 25, né? Pronto, então K ao quadrado vai dar 100 menos 9. K vai dar 91. E o valor de K agora, ele vai ser a raiz quadrada, mais ou menos a raiz quadrada de 91. Pronto, galera. Então, essa é o valor da coordenada K. Então, e pode os dois? Pode. Porque a ideia aqui é a seguinte, né? Você tem aqui o plano cartesiano, esse vetor você anda 3 para a direita, e se você anda um K positivo, esse raiz de 91 é 9, alguma coisa. Então, se você bota aqui um cara com 9 unidades, 4, 5, 6, 7, 8, 9, aí você tem aqui esse vetor que vai daqui até aqui. Esse vetor, e também se você pegar o menos,
esse outro vetor aqui também vai ter o mesmo módulo, já que esses dois triângulos aqui serão congruentes. Então, de fato, tem dois valores, e com isso chegamos ao valor do K, que era o objetivo da questão, tá? Então, questão 2 resolvida. Vamos agora para a questão, deixa eu apagar aqui, e vamos agora para a questão de número 4, tá? Vamos agora para a questão de número 4. A questão número 4 diz o quê, pessoal? Vamos lá. Ela diz que vamos lá, sendo C o ponto 2 e 8 e D o ponto menos 1 e 8, ache as coordenadas dos dois pontos que dividem esse segmento CD em 3 partes iguais. Então, olha que interessante. Eu tiver aqui o plano cartesiano, o ponto C tem coordenadas 2 e 8. Estaria aqui esse ponto. E o ponto D tem coordenadas menos 1 e 8. Está aqui esse ponto. Então, esse é o C e esse é o D. O segmento CD é esse segmento aqui. Ele está afirmando que o segmento CD... Deixa eu fazer um segmento CD um pouquinho melhor. C e D. O segmento CD... O segmento CD, ele pode ser dividido em 3 partes iguais. Então, deve ter um ponto aqui e um ponto aqui. Quais são as coordenadas dele? Já dá para desconfiar vendo esse desenho, né, pessoal? Eu acho que vendo o desenho já dá para desconfiar. Mas vamos usar vetores. Então, vamos com a ideia básica. Eu tenho o ponto C, vou fazer até fora daqui. Eu tenho o ponto C, tenho o ponto D e tenho dois pontos aqui que eu vou chamar de E e de F. Então, eu quero achar E e quero achar F. Como é que eu faço para achar E? Vou começar aqui com E. Tem um vetor que vai de C até E. É o vetor CE. E tem um vetor que vai de C até D, o segmento CD. Dá para perceber que o vetor CD, ele é 3 vezes o vetor CE. Por quê? Ele, de fato, tem um triplo tamanho e são vetores com mesma direção e mesmo sentido. Consequentemente, CD, que eu acabei de aprender, é ponto final menos ponto inicial. CE, ponto final menos ponto inicial. Pronto, agora eu faço a distributiva, 3E menos 3C. Deixa eu gerar aqui um pouquinho de espaço aqui para mim. Pronto. E agora eu quero achar o ponto E, é o meu desafio. Então, vou passar esse menos 3C para cá, vai ficar mais 3C, igual a 3E. Menos C com menos 3C, com menos dá mais 2C, e o 3 passa dividindo. Pronto. Então, para achar o ponto E, eu tenho que pegar o ponto D, que tem coordenadas. Eu mudei um pouquinho para cá, e eu estou precisando de novo do... Pronto. O C é dado por 2 e 8. E o D é dado por menos 1 e 8. Então, eu vou pegar o D, que é o menos 1 e 8, mais 2 vezes C, 2 vezes o 2 e o 8, e vou dividir por 3. Então, vai ficar menos 1 e 8, eu vou repetir esse primeiro, vou dobrar agora essa coordenada. Como faz isso? Multiplica cada coordenada por 2, o dobro de 2 é 4, o dobro de 8 é 16. Agora eu somo esses dois vetores, o vetor menos 3, né? O primeiro vetor tem abscissa menos 1, que somado com 4 vai dar 3. O primeiro vetor tem ordinada 8, o segundo tem ordinada 16, 16 mais 8 é 24. Agora eu tenho que dividir tudo por 3. Aí divido cada uma das coordenadas por 3. 3 por 3 vai dar 1. 8, 24 por 3 vai dar 8. E com isso, pessoal, chegamos no ponto E. O ponto F, pessoal, a gente chegaria facilmente dizendo que CF, o vetor CF, é o dobro de CE.
faz um procedimento parecido com esse e vamos chegar no ponto F, tá? Pronto, eu acho que então a segunda, a questão de número 4, tá dominada, né? Questão número 4, ela tá bem resolvida. Vamos agora para a próxima questão de número par, que vai ser a questão de número 6, tá certo? O que é que fala a questão de número 6, pessoal? Ela está falando de um paralelogramo. Opa, então vamos agora chegar nos objetos da geometria plana, né? Que a gente estuda na geometria plana. Então vamos lá. Ela diz que seja um paralelogramo ABCD. Então eu desenho esse paralelogramo, sei que ele tem lados paralelos. Paralelogramo, eu sei da geometria plana que tem lados paralelos, não é isso? Então tá aqui o segmento, os pontos A, B, C, D. A gente costuma nomear em sentido horário ou anti-horário, tá, pessoal? É um hábito da geometria plana. Então, o vértice do A é dado por 0, 0. O B é dado por 1, 3. E o C é dado, e o D é dado por 6, 0. Ache a interseção M das diagonais. Tem uma diagonal que vai de A até C. Tem outra diagonal que vai de B até D. Tem uma interseção e ele quer achar justamente essa interseção. Essa é a pergunta. Acha a interseção M das diagonais. Bem, mas quem sabe um pouquinho sobre paralogramo sabe que o paralogramo, as diagonais se cruzam no seu ponto médio. Ou seja, M é ponto médio de BD e M é ponto médio de AC. Então, eu poderia usar a fórmula de ponto médio que eu aprendi na aula passada, mas eu vou usar vetor. Qual é a ideia básica? O vetor BM, ele é igual ao vetor MT, já que é um ponto médio, ou seja, esses dois vetores têm o mesmo módulo. O vetor BM é M menos B, o vetor DMD é D menos M, e eu quero achar M. Passo o M para cá, e quem não tem M passa para o outro lado, passa o B para o lado de lá. Pronto. E vai chegar naquela fórmula que nós já aprendemos, ó, que o ponto médio é a média aritmética dos pontos. Então, o ponto B tem coordenadas 1 e 3. O ponto D tem coordenadas 6 e 0. Então, você vai somar eles. A abscissa com a abscissa. 1 mais 6 dá 7. 1 mais 6 dá 7. E 3 mais 0 dá 3. E essas duas coordenadas serão divididas por 2. Ou seja, o ponto médio M vai ter coordenadas quais? A primeira coordenada, 7 sobre 2, ou seja, quer dizer que ele anda para a direita, 7,5 unidades, ou seja, 3,5 unidades, e anda para cima, 1,5 unidades. Então, isso é a resposta do problema 6. Então, já fizemos agora o 2, o 4 e o 6. Vamos agora para o problema número 8, que fala de um quadrado. Então, enquanto o 6 falava de um paralelogramo, agora vamos para um quadrado. Diz o seguinte. Tá? Diz o seguinte. O 8. Seja um quadrado FGHI. Então, vou fazer aqui um quadrado. Tentar. FGHI. E a gente sabe o ponto F, que é 2 e 3. Sabe o ponto G, que é 5 e 6. Sabe o ponto H, que é 8 e 3. Aí ele pede para achar o vetor que vai de F até I. Ele quer saber o vetor FI. Bem, mas eu não tenho ponto I por enquanto. Então, eu não posso usar I menos F, que seria o natural, porque o ponto I eu não conheço. Mas eu sei uma coisa bem interessante. Uma propriedade do quadrado é que os lados opostos são iguais. E são paralelos. Então, o vetor GH ele tem o mesmo tamanho que FI e é paralelo. Ou seja, são vetores
iguais. E por que é melhor trabalhar com GH? Porque aí agora eu conheço o H e o G. É só fazer H, ponto final, menos G, ponto inicial. Então, o meu vetor FI vai ser a subtração de H menos G. H é 8 e 3, G é 5 e 6. Só subtrair 8 menos 5 vai dar 3. E 3 menos 6 vai dar menos 6. O que quer dizer esse vetor? Que ele anda 3 para a direita e 3 para baixo. Com isso, está achado o vetor FI. E a questão 6, 8, dominada. Vamos agora para a questão de número 10. A questão número 10 diz o seguinte. Dado um triângulo AVE, aí os vértices a gente conhece, o A, o V e o E. O A tem coordenadas 2 e menos 5. O V tem coordenadas 6 e 1. E o E tem coordenadas 7 e 4. Achar as medianas AH e VJ, onde H e J são pontos médios. Essa é a definição de mediana. Então, eu boto aqui o ponto H, ele é um ponto médio, tá? De VE. Então, a mediana é um segmento que sai de A e vai até E. Ele quer saber o valor dessa mediana. Para achar o valor dessa mediana, eu vou usar vetor mais uma vez, ou seja, quero achar o módulo desse cara. Para achar esse módulo, eu preciso fazer o ponto final H menos ponto inicial. Opa, mas eu tenho um ponto inicial, que é A, ainda não tenho um ponto H. Mas sei que H é ponto médio. Então, basta somar V, ponto médio de quem? Do segmento VE. Então, basta somar V mais E e dividir por 2, média aritmética. O V é 6 e 1. O E é 7 e 4. Então, 7 e 4. Então, vai ficar tudo isso sobre 2. 6 mais 7 vai dar 13, dividido por 2. 1 mais 4 vai dar 5, dividido por 2. Pronto. Então, agora, eu posso fazer o módulo... desculpa, aqui eu errei, né? Isso aqui é o vetor AH por enquanto, né? Aí eu quero o módulo dele. Então, vamos achar o vetor AH, que é H, que é o final. Tem coordenadas 13,5 e 5,5, acabei de achar. E o A, que a gente já sabia desde o início, é 2 e menos 5. Pronto. Para achar o vetor AH, que depois, com o vetor, eu vou achar o módulo, tá? Para achar o vetor AH, eu faço a subtração. Esse aqui é 6,5 menos 2 vai dar 4,5. 4,5 é 9 sobre 2. E 2,5 menos 5 vai dar menos 2,5, ou seja, menos 5 meios. Pronto. Achei as coordenadas do vetor. Posso imaginar, então, né, a origem, o ponto inicial do vetor como sendo a origem, então vai ser só fazer Pitágoras, ou seja, cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado e você tira a raiz. Então, o que é que teremos a partir disso? Teremos 9 ao quadrado, 81 quartos, menos 5 ao quadrado, vai ficar positivo, 25 quartos. Então, a H vai dar o denominador igual, repete o denominador, soma, vai dar 106. E aí, tira a raiz. 106 é um número que não consegue sair ninguém da raiz, então deixa ele aí. Raiz de 4 é 2. Pronto. Essa é a resposta. O módulo, desculpa, aqui faltou módulo, né, pessoal? O módulo do vetor, que aqui era o vetor, e aqui é o módulo. Então, o módulo vetor H vai ser esse tamanho. Ou seja, o módulo vetor H é a mediana. Então, a mediana vale raiz de 106 sobre 2. A mesma ideia seria para o J, né? O J é o ponto médio de AE. Então, J estaria aqui, a mediana VJ aqui, J vai ser o ponto médio de AE, você acha primeiro, depois você acha o módulo do vetor VJ, exatamente igual ao que eu fiz agora, e vai chegar na solução. Para finalizar, vamos fazer aqui agora o último. Diz que tem um triângulo, pi, de vértices P, A, I. P tem coordenadas 0 e 2. A tem coordenadas 2 e 0.
e tem coordenadas 8 e 8. Ele quer que você classifique quanto aos lados, ou seja, isso quer dizer que ele quer saber se o triângulo é equilátero, se é isósceles ou se é escaleno. Para isso, eu preciso achar o tamanho dos lados. Então, para achar o tamanho dos lados, eu vou achar os vetores, né? Então, o vetor AP vai ser P menos A. P é 0 e 2. A é 2 e 0. Então, o vetor vai ficar menos 2 e 2. Como acha agora o módulo de um vetor? Bem simples, Pitágoras. Menos 2 ao quadrado, mais 2 ao quadrado, raiz. Então, vai dar menos 2 ao quadrado, vai dar 4. 4 mais 4. 4 mais 4 dá 8. Resposta, raiz de 8. Sai da raiz do 4, fica 2, raiz de 2. Pronto, a P já está achado. Faça a mesma coisa com quem agora? Com AI e com PI. Qual é o vetor que vai de A até I? Então, comecei com AP. E agora vou para o vetor AI. É I menos A. I é 8 e 8. A é 2 e 0. Esse vetor vai ser, então, 8 menos 2, 6. E 8 menos 0, 8. Faço Pitágoras, ou seja, para achar agora o módulo do vetor. Como? 6 ao quadrado, mais 8 ao quadrado, raiz. 6 ao quadrado é 36, 8 ao quadrado é 64, vai dar 100, raiz de 100 vai dar 10. É múltiplo daquele triângulo famoso 3, 4, 5, é o 6, 8, 10. Pronto, achei agora o segundo lado. Então, esse lado aqui eu achei 2. O AP achei 2, raiz de 2. O AI achei 10. Vou deixar 10. Falta agora quem? O vetor PI ou IP. Tanto faz o sentido, viu, pessoal? Tanto faz, porque o módulo vai dar o mesmo. Então, PI vai ser I menos P. Quem é I? 8 e 8. Menos P, que é 0 e 2. Então, esse vetor vai ser 8 e 6. Olha, pessoal, muito parecido com o outro aqui. Como eu vou fazer o módulo desse vetor, eu vou fazer Pitágoras, então vai ficar 8 ao quadrado mais 6 ao quadrado, que é exatamente a mesma conta daqui. Porque a adição ela é comutativa. Então vai dar 10 de novo, desse lado vale 10. Então vemos que tem dois lados iguais. Se tem dois lados iguais, o triângulo é isósceles. É isso aí, galera. Então, conseguimos fazer um total de 6 exercícios na aula de hoje. Veja que então ficam para vocês tentar resolver os problemas dos ímpares, já que os pares, né, estão resolvidos. E aprendemos hoje uma ferramenta muito porta vetores. E sempre com essa ideia de, para achar um vetor, dado o ponto inicial e o ponto final, basta a função desses pontos. Subtração. Como subponto, professor? Subtrai a abscissa com abscissa, subtrai ordenada com ordenada, e a gente tem o vetor formado a partir das projeções. Comentei que tem muita ligação com a física, né? Por quê? Porque a física você usa o módulo e o ângulo. Então, se você tem os catetos de ângulo, achar a hipotenusa e o ângulo, é só usar pitas para achar a hipotenusa, e para achar o ângulo, usar a razão trigonométrica tangente, né? Que é a divisão do cateto oposto pelo cateto adjacente. Então, cumprimos o objetivo da nossa aula e vamos seguir, então, na aula de número 28, que vai ser a próxima. Na aula de número 28, nós vamos trabalhar já ideia de área de triângulo. Vamos falar um pouquinho sobre propriedades do triângulo. Área de um triângulo, o baricentro de um triângulo, propriedades relativas ao triângulo. Especificamente desse polígono que aparece tanto, né? É o polígono com o menor número de lados, é o que aparece tanto. Então é isso, galera. Eu agradeço a presença de vocês e vou encerrar a aula. Grande abraço.